Cara, e aí assim, foi pós-Copa, né? E aí a gente falou com bastante gente que saiu da Globo, né? Porque houve uma reestruturação monstra lá dentro, muito. Assim, que é aquele negócio, a gente de fora olhando o Galvão no meio do. Assim, nem no meio, anunciou dessa vez ia ser a última, né? Porque todo ano toda a Copa ele falava que era a última Copa, né? Mas nessa era eu falei, cara, eu pensei, se o Galvão não vai ficar, seja lá qual motivo que foi. Não tem. Tá todo mundo em risco aí, né? E aí o Kleber saiu também, que foi um choque, assim, pra nós aqui de fora. Mas você ficou, né? Você teve essa coisa, porque todo mundo indo embora, e a gente falou com um monte de gente, tipo, pra todo mundo foi meio que diferente como é que foi essa situação. Como é que foi essa situação pra você lá? Ah, cara, assim. Falando de quem saiu ou no meu caso? No meu caso. No meu caso, cara, assim, eu nunca senti que eu pudesse sair, assim. Mas também falei assim, cara, a vida é ciclo, né, cara? Sim. Se em algum momento achar que eu preciso sair, que precisa renovar, que preciso que ok, eu vou fazer o quê, assim. A partir do momento da vida, cara, eu acho que vocês já devem estar com essa idade também, de só se preocupar com o que você pode controlar, né, cara? O que eu não posso controlar, cara, não adianta eu trazer mais problema pra mim. Se eu não posso controlar aquilo, que eu vou fazer? Se em algum momento a Globo, Sport TV, a empresa que eu tô hoje, achar que eu não posso mais, ou que eu não devo mais, ou que eles não precisam mais, cara, tá tudo certo, cara. Eu vou fazer. Cara, assim, eu posso dizer uma coisa, assim, cara. Desde o meu primeiro dia 1º de abril de 1997, quando foi meu primeiro dia na TV Globo, como estagiário, até hoje, cara, eu só fui feliz lá dentro, cara. Ah, que legal. Claro, tem apurreação, tem problema, tem gente que você se dá mais, tem gente que você se dá menos. Isso é normal num ambiente de trabalho tão grande. Cara, mas eu sou muito feliz lá dentro, cara. Eu realizei todos os meus sonhos profissionais, cara. Todos. Quando você é garoto, quer trabalhar com jornalismo, futebol, essas coisas. Cara, eu fui a 4 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas, 6 Copas Américas, cobri 4 ou 5 Mundiais de Clubes, fiz final de Champions League, mais de 15 ou 20 finais de Campeonato Carioca, final de Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, todas as... Acho que assim, final de Olimpíada, eu fiz os 2 ouros olímpicos do Brasil no Maracanã e em Tóquio. Então assim, cara, o que eu posso desejar mais, cara? Seria muito egoísmo da minha parte ainda desejar alguma coisa assim, eu quero mais isso. Se eu tiver a oportunidade de fazer, é ótimo. Mas assim, eu quero isso, assim, eu preciso, cara, seria muito egoísmo da minha parte. Então assim, fiz Jogos Pan-Americanos, eu pensando aqui, cara, eu fiz Copas do Mundo de beach soccer em Copacabana, que era um barato, cara. Era um barato. Você viu Edmundo jogando, Zico jogando, Júnior jogando, Cláudio Adão jogando. Aí vinha o Cantona jogar, vinha os italianos da Copa de 82 jogar. Então, assim, eu vivi muita coisa, assim, que eu via como torcedor e eu depois pude viver trabalhando, assim, entendeu? Então, eu não tenho mais o que exigir da minha... assim. Então, isso tudo, claro, é o meu trabalho, mas a Globo me proporcionou. Então, se um dia eu tiver que sair, cara, vou sair, assim, realizado, agradecido e amarradão, cara. Porra, cara, é muito doido mesmo, porque tu ficou todo esse tempo lá fazendo essa função e alcançou tudo que você queria fazer. Sim. Só natural que você vá tentar outra coisa agora. Eu acho que foi por isso também que eu aceitei o desafio, né, cara? Se eu olhar assim... o que eu vou fazer como repórter agora? Mais uma Copa? Porra, do cacete, mais uma Copa nos Estados Unidos, cobrir a seleção brasileira e tal. Seria mas não é igual a primeira Copa, né? Seria mais uma Copa, e assim, pra mim toda Copa é Copa, cara. Pra mim é Copa, já uma vez eu até brinquei, Copa e a Rapa. E aqui é a Copa. Então eu ia amarradão, ia ser uma Copa diferente, porque vai ser com o Luiz Roberto narrando os jogos da seleção. Imagino que vai ser com o Luiz Roberto, que hoje ele tá narrando os jogos da seleção. A gente entrou na mesma semana na Globo, eu e o Luiz Roberto. O Luiz Roberto, sério. O Luiz Roberto é um amigãozaço meu, assim. Então, muito do que eu fiz, né, de tudo isso que eu fiz, foi com o Luiz narrando também. Então, assim, eu tenho uma relação com o Luiz maravilhosa. Seria legal fazer uma Copa com ele também. Mas, assim, cara, a gente, como eu falei um pouquinho antes, não pode querer tudo. Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, cara. 27 anos na Globo, realizado, feliz. E vamos pra uma outra etapa agora, vamos ver o que vai dar. Cara, você tava no jogo da Anvisa? Tava. Você tava lá. No campo. Cara, eu juro que eu falei, tipo o assim... jogo da Anvisa porque assim, você, obviamente, né, passou porque numa fase... Tava no Danvisa e tava no porradeiro agora do Maracanã. Caralho. Uma fase que a galera, assim... Eu acho que foi quando começou a internet, que o povo detonava o Galvão. Que não suportava o Galvão Bueno e tal. E aí esse jogo da Anvisa... Galvão. Teve isso também. Isso foi na Copa da África, eu acho, não foi? Mas que...
esse bagulho da Anvisa, assim, sempre achei o Galvão foda, mas esse bagulho da Anvisa é louco porque o cara sustentou uma transmissão, tá ligado? Que não tava acontecendo porra nenhuma por... Nem sei quanto tempo ficou no ar, ficou muito... Acho que 1 hora, assim, ficou muito tempão no ar. Cara, mas assim, eu vou te falar, eu fiz muita coisa com o Galvão. Óbvio que não tanto quanto o Tino e o Mauro. Mas eu fiz muita coisa com o Galvão também. E, assim, uma das coisas que mais me... Assim, talvez eu acho que a maior transmissão que eu vi dele, assim, que eu participei, não no aspecto de audiência, de emoção, nada, foi quando a gente fez o velório da Chape. Nossa, isso aí foi foda. Cara, aí tu vê que o cara... Meu irmão, ele é um monstro, cara. Aí tu vê que o cara é um monstro, assim. Porque, assim, você narrar uma Copa, uma corrida de Fórmula 1, uma medalha olímpica de vôlei... Cara, é o que eles fazem, é o que eles se prepararam a vida inteira pra fazer. O Luiz Roberto, Kleber, Galvão, todos os narradores, Villani, Luiz Carlos Júnior, enfim, todos, Paulo Andrade, que agora vai ser nosso companheiro. Enfim, todos esses caras se preparam pra isso. E ninguém nunca tá preparado pra narrar um velório, cara, de um time de futebol, quando morreram 71 pessoas, muitas amigas pessoais nossas. Eu perdi um amigo de infância nesse voo. O Guilherme Vanderlaes, produtor do Esporte Espetacular. A gente cresceu junto jogando botão com 8 anos de idade. Fizemos faculdade junto. Enfim, o cara era meu amiganzaço, assim. Enfim, e você não se prepara para um negócio desse, assim. Cara, e a gente ficou no ar de 6 da manhã até 1 da tarde, quando acabou o velório. Eu no estádio, né, na Arena Condá, o Galvão nos estúdios no Rio. E ia rodando o Brasil com os flashes. Enfim. Naquele mesmo dia foi o velório dos nossos amigos da Globo, que faleceram na tragédia e tal. E aí tu vê que assim, cara, o cara sustentou 7 horas, cara. 7 horas, cara. Narrando um momento, talvez, um dos mais tristes, se não o mais triste da história do esporte brasileiro. Acho que é o mais triste da história do esporte brasileiro. Aí tu fala assim, o cara é um monstro, cara. O cara é um monstro. E esse Brasil-Argentina que teve a porradaria lá, você tava no gramado. Pô, tomei porrada pra cacete, porque eu fui tentar entrevistar árbitro, Eu sempre fui muito assim, eu acho que assim, cara, pra mim, o que é o repórter no campo? Ele é o olho de quem tá em casa. Né? Eu fico pensando assim, pô, o Igor tá vendo o jogo Brasil-Argentina, o que ele ia querer saber se ele estivesse ali no campo? O que você ia querer saber se você estivesse ali no campo? O que uma pessoa de mais idade ia querer saber, um jovem ia querer... Então, isso tudo fica na minha cabeça. Então, eu preciso tentar dar essas respostas. E aí tu começa. E eu acho que o papel do repórter é exatamente esse, trazer resposta. Trazer resposta para quem tá comentando... criar uma linha de raciocínio. Ainda que seja meio insalubre onde tu vai pegar essa resposta. Então, assim, cara, teve um momento que tava o presidente da federação, da AFA, andando e tal, e cheio de segurança, eu metendo o microfone, perguntando se ia ter jogo, né? E pá, segurança. Tomei umas porradas, assim. E apareceu, por um acaso apareceu. Tanto que eu recebi um aniversário. E aí, como é que tá a costela? Tá tomando porrada, isso aqui. Então, assim, foi assustador, cara. Foi assustador. Por algum momento eu achei que a gente ia ter uma tragédia daquelas que a gente viu na Inglaterra, né? Porque começou a cair gente, assim, cara. Caraca. Começou a cair gente com bebê. Então, assim, eu fiquei muito impactado, assim, vendo aquelas cenas, cara, assim. Eu achava que nunca mais a gente ia ver aquilo num estádio de futebol.